Buenos dias! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando, né? Principalmente. Hoje nós vamos continuar com a apostila, o livro de espanhol de vocês. Vou iniciar na página 44, na atividade Leyendo e Compreendendo, sim? Que é esta que está aí na tela de vocês. Esse exercício, né, toda essa parte aí da teoria e da atividade que vocês vão estar fazendo, é uma atividade que também está relacionada ao gênero musical. Desde o início do capítulo, nós estamos vendo bandas, né, vimos Maná, vimos a letra da canção do grupo Maná, muito conhecida, né, baseada em fatos reais, né, Nel Moia de San Blas. Conhecemos a história da música, depois trabalhamos essa música também na parte gramatical, onde nós vimos, né, a questão do pretérito relacionado à conjugação e também à aplicação desses verbos dentro de contextos biográficos, né, que era o caso aí da canção, do relato da canção. E agora nós vamos continuar vendo aspectos muito semelhantes. Nesse exercício, de forma mais clara, nós vamos conhecer Fito Páez. Quem que é Fito Páez, turma? É um cantor argentino, da Argentina. Ele é muito conhecido, muito famoso. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar sobre ele, né? Ouvido falar da vida dele, muito menos tiveram a oportunidade de conhecer as letras das canções dele. Por que nós estamos estudando justo ele? Primeiro, porque ele teve grande influência na cultura musical do nosso país, por incrível que pareça. Chico Buarque, na música Construção, utilizou a música dele, Construction. Vocês sabiam disso? Pois é. Depois, o Paralamas do Sucesso, muitos dizem, né? Paralama Argentina, né? Argentina, eu falo em espanhol. Paralamas do Sucesso Argentina. Por quê? Porque o Paralamas do Sucesso, em muitas de suas canções, utilizou, se não a letra, como parte da canção de Fito Páez, né? Então, dentro de todo o seu repertório, ele fala muito não, né? Ele fala da vida dele, desde o nascimento, todos os fatos da adolescência, da juventude, momentos importantes da vida dele. Então, quem nunca ouviu falar, se escuta as músicas dele, conhece a vida dele, passa a conhecer, porque é disso que ele fala o tempo todo. Muitas vezes, né, as músicas falam de sofrência, né, ou de amor, e aí são fatos de alguém que conheceu, ou fatos que se observa. Ele não. Tudo faz parte da própria vida dele. E aí vocês têm um exercício que, ao fazer, vão conhecer partes essenciais da vida desse cantor. Aí vocês estão vendo um quadro rosa, aí tá escrito assim, ó, vinheta 1, 2, 3 e assim por diante, não tá? Na sequência, vocês têm 11 imagens. Cada uma dessas imagens, nós estamos chamando elas de vinheta. Vinheta 1, vinheta 2. E elas estão comentando sobre essa imagem, sobre esse fato da vida dele. E o que está faltando aí para ser completado, né, o parágrafo ou o texto, é o verbo. E os verbos que estão faltando são esses que estão na frente aí da vinheta. Então, vinheta 1, ó. Vinheta 1, nascer e ser. No primeiro espaço está faltando nascer. E no segundo está faltando ser. Só que vocês não vão completar no infinitivo, vocês vão conjugar no pretérito adequado. Nós vimos em que situações nós usamos cada um deles. Nós vimos a diferença entre eles. Posso adiantar que, como está falando sobre a vida de Fito Páez, praticamente nós vamos estar utilizando aí o pretérito indefinido, que nós vimos que uma das funções era justo falar sobre biografias, utilizado em biografias, né? Então, nós vimos também, naquela ocasião, que a maioria dos verbos do indefinido, né, quando utilizados em biografias, estão conjugados na terceira pessoa.
em alguns momentos em primeira pessoa, mas em tu, e ele não é muito comum. Dependendo do contexto, do que está sendo dito, pode ser que aconteça de aparecer. Não é regra não utilizar, certo? O comum é que seja terceira pessoa, singular e plural. Então, para conjugar esses verbos dentro dessas vinhetas aí, vocês vão ter que observar quem está dizendo sobre quem, para poder colocar o verbo na pessoa do pronome adequada. Então, para fazer isso, o que eu recomendo? Vocês vão fazer uma primeira leitura em silêncio. Façam essa leitura em silêncio. Depois que vocês fizeram e já entenderam um pouco do que está dizendo, vocês já vão saber mais ou menos quem está dizendo para quem. Se o relato está em terceira pessoa, se está em primeira, se em alguns momentos é primeira, depois terceira, como que está organizado. E aí, na segunda vez, quando vocês voltarem para encaixar os verbos, vocês já vão saber o pronome, certo? Então, vocês vão fazer isso tudo aí até a última vinheta. Depois, na página seguinte, eu não estou mudando a minha tela porque o meu tem resposta, certo? Então, olhem para o livro agora enquanto eu estou explicando para vocês não se perderem. Aí na página 45, vocês têm uma canção, a letra de uma canção de Fito Páez, que se chama Al lado del camino. Eu estou mandando aí para vocês um link, né, do clipe dessa canção. Muitos vão falar, ai, que chato, né? Porque essa de forma específica, né, a original, porque tem outras versões, né? Ele toca, né, a melodia está sendo utilizada aí o piano, ele toca piano. Então é meio lento. E grande parte das letras dele, ele fala, meio que parece que está falando, né? Não que seja fala assim. Por exemplo, me gusta estar... Não é assim. Mas ele não tem aquela... Não envolve a letra, as palavras na melodia. Parece que ele está recitando. Então, acaba sendo um pouquinho chato. Mas eu gostaria que vocês ao menos ouvissem. Ao invés de ler, escutem a música e vão acompanhando a leitura. Porque na sequência, aí na página 46, vamos lá, na página 46, vocês têm toda uma interpretação desta música. E o fato de ouvir através da canção ajuda a memorizar. Como que vocês vão fazer? Vocês vão escutar a música e depois ir tentando resolver esses exercícios aí, né, que são de assinalar. Qual que não é de assinalar? O exercício 5, porque o exercício 5 vocês têm um quadro. Então ele funciona assim, ó. Fala assim, ó. El yo lírico presenta una relación de hechos que caracterizan su entorno. Analiza cada expresión e busca apontar para cada uma de ellas algum exemplo. Então tá assim, em tempos onde nadie escuta a nadie, ou seja, em tempos em que ninguém escuta ninguém, é isso que está dizendo. Vocês vão dar exemplo dessa situação, pode ser nos dias de hoje. Então, em que momento aí nós podemos ver que ninguém escuta ninguém? Aí vocês podem exemplificar. Quando eu passar a correção para vocês, o meu vai estar em espanhol. Como vocês estão fazendo aí sozinhos, eu sei que vocês têm bastante dificuldade, podem dar esses exemplos em português, tá? Sejam breves, vocês estão vendo que o quadrinho é pequeno, não tem muito espaço, sejam breves. Coloquem uma forma que vocês ou outra pessoa ao ler entenda o que vocês quiseram dizer, certo? E depois os outros aí segue também de marcar, só os 6 aí que vocês vão ter que falar sobre a frase que está em referência a B e C aí do exercício, certo? Depois, nossa professora, mais coisa, gente, é porque é uma sequência. Fazer dividido vai confundir, vai ficar mais complicado depois. Então, é por isso que eu vou dar de uma vez, tá? Não é porque eu quero encher vocês, não. É porque vai ser melhor para vocês entenderem, fazer todos os exercícios. Na página 47, aí na página 47 eu já posso marcar aí, peraí. Vamos ver. Demora um pouquinho para carregar aqui no livro digital, né? Demora um pouquinho.
enquanto tá pensando aí, né, para carregar, se vai carregar, né, vamos lá na página 47. Lá fala assim, ó, mas habladorías, leia atentamente o fragmento da letra da canção. Aqui vocês têm outra letra de canção, outra. Vocês têm aqui a letra de uma canção, Calle 13, de Silvio Rodríguez. Ojos Color de Sol. Eu também estou aí, ó, também estou enviando o link do clipe desta canção. Vocês também, ao invés de somente ler, vão ouvir a canção e acompanhar a leitura aí do texto. Porque na sequência tem uma atividade muito interessante. Virem a página 48. Vai começar a orientar vocês a aprenderem a escrever em espanhol. Escrever. Para escrever, você tem que entender, certo? Então, aí, na página 48, diz assim, olha, o meu livro não vai carregar, por incrível que pareça. Bom, não importa. Acompanhe aí no livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo e eu ajudo vocês de forma individual, tá bom? Fala assim, organiza os dados para tu texto, planeando-lo adequadamente. Então, você vai organizar os fatos, as informações, para depois escrever seu texto de forma adequada. Vocês ainda não sabem escrever. Então, o primeiro passo é o quê? Entender como se estrutura as partes para depois escrever. Então, nós vamos fazer. Aí diz assim, analisando a letra da canção. Gente, ó, não se esqueça que nós estamos falando da letra da canção da página 47. Ojos del Sol. Ojos del Color del Sol, tá? Aí fala assim, analisando a letra da canção. Aí o primeiro espaço. Qual é o tema da canção? Aí vocês vão escrever o tema. Que aspectos são tratados especificamente na canção? Aí vocês vão colocar tudo uma palavra. ¿Es posible identificar a quién se refiere a letra da canção? Vão colocar. E assim por diante. Então, vocês vão responder essas questões que estão aí, divididas em 3 grupos, que nada mais é do que começo, meio e fim, né? De certa forma. De forma breve. Uma palavra, uma frase no máximo. Tá? De uma forma bem simples. As frases que estão aí, ou seja, essas perguntas que estão aí, o vocabulário é bem simples e eu tenho certeza que vocês vão entender o que quer dizer. As respostas de vocês em algumas perguntas pode ser diferente, porque é a forma pelo qual cada um utilizaria para escrever o texto. Então, não é que existe uma regra assim, ó, padronizada, tem que ser. É claro que qual é o tema? O nome da música não tem como mudar, né? Então é esse, pronto. Ponto final. Agora, tem análise, por exemplo, que ha passado a los protagonistas. Eu estou lendo a segunda pergunta da letra B. Que ha passado a los protagonistas? A visão que cada um vai ter vai ser diferente, embora, no final das contas, né, tudo seja semelhante, sinônimos. Mas não significa que a palavra, não sei, que o Guilherme vai colocar vai ser igual a de outro, e assim por diante, tá? Então, entenderam? Façam, por favor, sozinhos, é pro bem de vocês. Vocês precisam exercitar. Eu estava fazendo as aulas, né? Eu faço, depois já coloco a resposta em seguida. E eu acho que isso não está sendo legal, no sentido de que muitos não estão seguindo a minha recomendação de pausar a videoaula. Então, depois que vocês entregarem para mim essas atividades feitas, eu vou enviar a correção, certo? Então, hoje eu não vou passar. Eu preciso que vocês tentem fazer. Eu tenho percebido aí, né, nas avaliações, nos simulados, que vocês têm muita dificuldade de interpretar texto. Muita mesmo. Se vocês não seguirem aí, né, o fato de ler, tentar entender, igual eu fiz aí do Conhecendo a Fitopaz e assim por diante, vocês não vão ampliar o vocabulário e a dificuldade só vai aumentar. Então, nós precisamos ir por partes.
este exercício de forma específica, esta aula de hoje de forma específica, se vocês fizerem certinho, como eu recomendei, vocês vão estar aprendendo muito sobre vocabulário, muito. E além disso, sobre o verbo. Estão conjugando um verbo super importante em biografias, que é algo tão comum. Quando nós falamos de autores, nós sempre estamos aí lendo a biografia dos autores, até mesmo de um cantor aí que nós estamos fazendo. A biografia de um cantor, então não serve só para autor, para qualquer coisa, né? Pode ser relato de outras situações. Nós vimos lá na canção era sobre a vida de uma pessoa, né? Sobre a mulher lá que ficava lá no porto todos os domingos. Então, se vocês estão percebendo, são vários aspectos, mas que no final tem o mesmo objetivo. Então, por favor, façam com atenção. Tirem dúvidas. Eu não tenho recebido dúvida de ninguém, né? Tirem dúvidas. Enviem para mim de forma pessoal, no privado. Eu explico para cada um de vocês, tá? Eu atendo vocês com o maior prazer, mas vocês precisam me procurar, né? Se fosse na sala era mais fácil o nosso contato, mas à distância nós temos que se esforçar um pouquinho mais para manter essa relação. Infelizmente, eu não estou tendo a oportunidade de ter um contato mais direto, ao vivo com vocês, devido à minha realidade pessoal. Então, diante dessa circunstância de pandemia, é importante que eu passe essas informações para vocês e eu tenho que gravar. Então, eu pretendo futuramente fazer diferente, mas por enquanto não vai ser possível. Então, eu preciso que vocês me ajudem, certo? Então tá. Olha lá, hein? Tô confiando em vocês. Um beijo. Hasta luego. Hasta la próxima semana.